Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler o Evangelho do dia e fazer uma breve reflexão. Mas antes eu quero convidar a todo que nos assiste para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos ajude a entender de fato o que a palavra de Deus vem nos dizer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos que aqui, nesse Evangelho, no livro de João fala de sinal, os outros falam de milagre, mas que é um dos milagres atribuído a Jesus. Ele cura 10 leprosos. Ele cura os 10 leprosos, né? Os 10 curados por Jesus, somente um retorna, reconhecendo a graça recebida do Mestre. Então, só aquele samaritano que volta, reconhecendo essa graça recebida. Enquanto os outros 9 não voltaram para agradecer, talvez pensam terem sido curados por simples fato de cumprir a lei. Então, os judeus são aqueles que sempre cumprem a lei e os mandamentos. Então, eles acham que foi curado simplesmente por isso. Mas Jesus sempre faz a cura e muitas das vezes nós não percebemos como esses 9 que foram curados. Eles viviam, mas não tinham ação. Eles curaram fisicamente, mas espiritualmente não. Porque o convencimento nos mostra, às vezes nós somos tão convencidos que nós fazemos tudo certinho, mas muitas vezes mantemos distante do projeto de Deus. Pela nossa falta de reconhecimento que Deus age e trabalha em nós. Porque a grande cura que nós precisamos muitas das vezes é espiritual. Não ser que nem esses judeus, porque o judeu é aquele que acredita que está salvo, porque ele segue tudo, mas não tem vida perante ao que Jesus nos pede, que é sempre o amor e sempre respeitar o outro.
Eles pensam e tudo o que eles façam para mostrar. Enquanto aquele samaritano, né, que é considerado pelos judeus uma pessoa que não tem a salvação, uma pessoa que está longe do projeto de Deus, mas ele volta, né? E Jesus, ali naquele momento, né, ele faz essa cura, né? E ele pergunta, cadê os outros 9? Não voltaram? E muitas das vezes, né, a gente está incluído com esses 9, porque a nossa atitude, nós não temos atitude de cristão, nós estamos presos. Isso pode ser a atitude de muitos cristãos nos tempos atuais, porque muitas das vezes a gente vê as pessoas na igreja, é aquela pessoa que participa de vários movimentos, comunga, mas quando você olha não tem vida de cristão. Ele apenas está ali, ele está ali por estar, por obrigação, não por amor a Deus. E nós temos que entender de fato, quando Jesus nos cura, nós temos que ser curados principalmente espiritual. E isso Jesus nos mostra nesse evangelho. O samaritano ao retornar, né? Ao retornar, dos 10 curados, somente um retorna reconhecendo a graça recebida do Mestre. Então veja que diferença, né? Aqueles cumpridores da lei e aqueles que os judeus não se consideravam ser salvo, não se consideravam fora da lei, no sentido da lei. Né? Ele volta reconhecendo a graça recebida. E Jesus, naquele momento, né, ele volta, se ajoelha, beijando os pés de Jesus, dando glória e graça, e agradecendo por ter recebido a maior cura da sua vida. Ele foi curado fisicamente e espiritualmente porque ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, Jesus como o caminho da salvação. Assim temos que ser nós. Nós temos que ser curados e reconhecer nós temos que ser curados desse egoísmo, dessa hipocrisia, dessa omissão que nós vivemos a cada momento nesse instante. A gente muitas vezes vê algo de errado, mas a gente procura omitir o erro. E Deus vem nos chamando por essa cura. Quando nós somos curados, curar espiritualmente, não física. Nós temos que deixar Jesus nos agir no nosso íntimo e curarmos de todo o egoísmo que nos distancia cada vez mais. E Jesus disse ao samaritano: levanta-te, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé daquele homem salvou, ele recebeu a cura espiritual porque ele tinha muito mais fé do que aqueles judeus. A sua fé era tanta que ele reconheceu Jesus. Assim temos que ser nós. Deixar essa fé trabalhar para que nós recebamos a cura por completa. Porque Jesus, quando faz uma cura, ele sempre diz: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. É a nossa fé que tem que estar aberta para que Jesus faça conosco essa cura interior. Para que nós recebemos de fato essa cura. E vamos deixar de lado tudo isso que nos distancia de Deus. Vamos deixar essa questão. Não vamos ser mais esses judeus que pensam que está salvo porque cumpriu a lei e os mandamentos. Mas vamos sim ser um samaritano e reconhecer que a graça de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que a sua graça sempre está presente. Mas eu tenho que deixar se agir por mim. A tua fé te salvou. Esse é o Evangelho, essa é a palavra principal. A sua fé te salvou. Assim tem que ser a nossa fé. Deixar que a nossa fé nos salve, que nos leva ao projeto, ao caminho de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva e lembre-se de ativar o sininho, marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilhe com seus amigos. Desta forma, você também está evangelizando. Deixa também seus comentários em nossos vídeos. Ele é muito importante para nós. Desde já, muito obrigado. Até amanhã, se Deus nos permitir.